Oi, pessoal, boa tarde. Olha quem está aqui, dando um boa tarde para a gente. Essa hora eles começam a chegar para comer. O negócio deles é comer, né? Então eles já sabem que eles têm que se posicionar ali. Aí a gente vai lá, leva alfafa, desce lá nas baias, onde eles estão lá embaixo, e dá a comidinha. Mas eu já dei umas maçãzinhas. E eu vim aqui conversar com vocês sobre um tema dentro dos bate-papos sistêmicos, um tema que tem vindo muito para mim, tem sido trazido nos cursos que eu faço, tanto que eu faço como nos trabalhos que eu desenvolvo, que eu focalizo, que é a questão de talvez uma das mais expressivas leis dentro das leis e ordens do amor e da ajuda dentro do enfoque sistêmico, né? Que é a questão do ajudar sem lastimar. Isso rendeu ontem bastante para mim e tem sido algo que tem vindo muito, cada vez mais, na minha vida, na minha vida como profissional, na minha vida familiar, na minha vida em sociedade. O que vem a ser para ti aí do outro lado auxiliar sem lastimar? Aí a gente recebeu, né, várias respostas sobre questões de ser mais empático, sobre questões de ajudar sem esperar nada em troca, assertivamente, né, tendo compaixão. Tudo isso entra dentro desse enfoque. Porém, a gente quer ir um pouquinho mais além do aparente. E esse além do aparente é trazer outros olhares, né? Outros olhares, né? Outros olhares, né? Esses outros olhares que também a natureza nos mostra o tempo todo, a gente quer compartilhar com vocês, eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Tem toda uma história que eu não vou poder espremer aí, né, em poucos minutos de fala. Mas eu vou poder, eu acredito que dar uma ideia do porquê que eu estou trazendo isso e com a necessidade da gente degustar mais isso, refletir mais sobre isso. Muitas vezes a gente, vamos pegar o verbo lastimar, né? Vamos pegar essa expressão, lastimar. Eu me lastimo, tu te lastimas, nós nos lastimamos. E quando nós ajudamos alguém que nos procura como terapeutas, como, enfim, como pessoas com as quais estas pessoas têm confiança, têm vontade de pedir auxílio, né? Quando alguém nos chega, a gente olha com que olhos? A gente olha, por exemplo, com aquele olhar de alguém que está muito fragilizado, está nos chegando, vulnerável, né? A gente acolhe, certo? A gente acolhe, mas o acolher não significa deixar de reconhecer que todos nós, enquanto seres humanos, todos nós viemos de um mesmo metasistema. Nós somos sistemas, subsistemas, nós pertencemos a um metasistema e dentro disso nós carregamos infinitas possibilidades. Ainda que nós tenhamos dentro da nossa história de vida questões muito graves aí, questões de uma infância de subnutrição, de ter nascido numa circunstância de guerras, de batalhas, de faltas, de abandonos, de enfermidades, de dificuldades físicas, de recursos materiais, enfim. Seja como seja, né, todos nós temos capacidades e muitas. Então, quando a gente olha para alguém e não reconhece isso, ainda que, né, a gente acolha, a gente reconheça essa pessoa naquele momento como uma pessoa que está passando por algo muito grave, que não está conseguindo enxergar
né? Que não está conseguindo se reconhecer, e aí tem muitos outros desdobramentos dentro disso, claro, né? Claro que a gente pode tecer mil e um desdobramentos dentro dessa abordagem que a gente está trazendo aqui. Eu recebi essa abordagem dentro de um dos trabalhos que eu estou fazendo comigo mesma, e dentro disso eu fiquei batendo com isso na minha cabeça, ajudar sem lastimar, ajudar sem lastimar. E aí veio o desdobramento, né? Quando a gente olha para alguém como se esse alguém fosse uma pessoa que, pobrezinho, coitadinho ou coitadinha, não tá, né? Não nasceu em berço de ouro, não teve as mesmas oportunidades de A, B, C ou D. E por aí vão também muitas crenças que nos limitam, né? Que nos fazem, sem querer, muitas vezes, incapacitar as pessoas, desqualificar as pessoas e nos desqualificarmos, não é? Então, deixa eu tomar meu chazinho aqui, chazinho de boldo que eu ponho aqui dentro. O boldo é fantástico, principalmente para questões do aparelho digestivo, do fígado, do estômago, né? Bueno, parênteses à parte, voltamos para a questão do auxiliar sem lastimar. E aí eu pego um dos desdobramentos aí, né? Pego um dos fiozinhos que diz o seguinte: ajudar sem esperar nada em troca. Nós temos o direito, e acredito que temos também os deveres, como cidadãs e cidadãos, de praticar a nossa caridade, seja no âmbito espiritual, seja como seja, a nossa filantropia, dedicar o nosso tempo, doar o nosso tempo, como nós assim podemos. Nada além, lembremos disso, né? Ninguém dá além do que pode, e tampouco ninguém toma além do que necessita. Ou também não toma, né? Não deve tomar aquilo que não é seu, né? E aí nos referimos podemos abrir esse parênteses com um monte de coisas aí, responsabilidades que não são nossas, né? Escolhas que não foram nossas, e por aí vai. Mas voltando então a essa questão do não esperar nada em troca, dentro desse olhar sistêmico, nós já estamos aí um pouco equivocados quebrando, né, aquelas leis básicas da vida, aonde nós, sim, merecemos, sim, somos seres que interagimos, que trocamos o tempo todo, e que essa troca, ela deve ser recíproca, porque se ela não for dentro de uma balança de reciprocidade, vai haver aí automaticamente o quê? Uma disfunção, seja profissionalmente, seja no nosso núcleo familiar, seja em sociedade, como seja. Mas aonde nós colocamos dessa forma, nós também estamos desonrando o valor do nosso tempo, do nosso trabalho, dos nossos conhecimentos, mesmo que ainda parcos conhecimentos, porém, nossos conhecimentos, nosso empreendimento e investimento na vida profissionalmente, né, para angariar e agregar maiores ferramentas do nosso trabalho, do nosso servir, seja como terapeutas, psicoterapeutas, terapeuta transpessoal, terapeuta reiki, terapeuta holístico, né? Seja como seja, qualquer profissional deve sim, né, estabelecer esse reconhecimento, que também é um respeito, onde nós, dentro dessa questão do respeito, damos atenção a quem está chegando a nós, a tudo que essa pessoa traz, ao seu sistema também, não é mesmo? Então, quase que eu me fui aqui, mas vamos continuar, porque eu estou numa
decidinha, estou sentadinha numa cadeirinha aqui, que eu posso rolar, e se eu rolar, eu não vou passar do chão, né? Eu vou dar muitas boas gargalhadas aqui com vocês e não vou passar do chão. Eu gosto muito de fazer vídeos dessa forma. Eu gosto de conversar como se eu estivesse aí diante de ti, e estou, né? De coração, de espírito, e dentro desse acreditar que nós todos pertencemos a todo esse metasistema, nós estamos interagindo o tempo todo, através de pensamentos, palavras, ações, frequências, vibrações, né? Então, é claro que essa questão do ajudar sem lastimar, muitas pessoas imediatamente trouxeram a questão dentro de um enfoque espiritual, onde nós não devemos esperar nada em troca, mas também nós podemos ressignificar essa questão de valor do nosso tempo, não preço, valor, né? Valor do nosso tempo empreendido, valor das nossas trilhas, tantas trilhas, de tudo aquilo que a gente viveu, de tudo aquilo que a gente também sentiu na pele, na alma, no corpo, no espírito, de tudo aquilo que a gente também passou em termos de grandes desafios que as pessoas não fazem ideia dos tantos e tantos desafios que cada um de nós enfrenta a cada momento da vida, a cada fração de segundos. Temos aí o nosso registro de 2 anos de intenso, digamos assim, afastamento entre todos nós por conta da pandemia. Agora nós estamos começando de novo a interagir presencialmente, a nos abraçarmos de novo, né? Mas ainda timidamente, ainda cheios de medos, ainda cheios de dedos e de coisas. Mas essa questão do auxiliar sem lastimar, ela está além dessa questão filantrópica, religiosa, né, de caridade, que cada um de nós pratica como sente que deve e que pode. Isto que nós estamos trazendo aqui é algo que faz parte de um olhar que vai além das questões filantrópicos, religiosas, né, de caráter de doação na vida, de servir na vida. Esta questão está em auxiliar quando alguém nos procura, reconhecendo o outro como um igual. Aí talvez tu possa dizer assim, não, mas espera um pouquinho, mas aí dentro da psicologia, da psiquiatria, das áreas humanas em geral, mas as pessoas vêm com infinitas questões aí, patologias, né? Muitas pessoas estão sofrendo de patologias gravíssimas e realmente precisam, nesse auxílio, né? Nesse auxílio, precisam verdadeiramente de apoio. Sim, precisamos todos de apoio. Precisamos nos apoiar mais, mas sem desqualificar o potencial, sem incapacitar, sem lastimar pelo outro aquilo que o outro viveu. Porque somente este outro, eu, por exemplo, Liana, né? Tu não sabe aí o que eu já vivi na minha vida, eu não sei o que tu já vivestes. E em todas as minhas etapas e registros de vida, eu passei por diferentes altos e baixos, picos e picos dentro de mim e fora de mim. Emocionais, espirituais, físicos. Questões com as quais, em determinados momentos, a gente fala que foram questões de noites escuras, noites de grande, profunda preocupação, de dores, de perdas, de grandes perdas na vida, diferentes ângulos dessas perdas. Perdas de pessoas amadas, perdas precoces, perda de chão. Então, quando nós formos auxiliar, repensemos
sobre como nós estamos olhando esse outro, né? Como nós estamos olhando esse outro? Nós estamos olhando esse outro como nós nos olhamos, com potenciais, ou nós estamos olhando com aquele olhar de pobrezinho, de coitadinho, que não tem capacidade para ir atrás e conseguir alcançar os seus, digamos assim, merecidos, né? Merecidos bônus na vida, merecidos reconhecimentos na vida. Quantas e quantos de nós, né? Quantas pessoas não nascem, por exemplo, com limitações físicas, né? Ou ao longo da vida desenvolvem alguma limitação muito grave através de alguma patologia. Quantos e quantos de nós, enquanto crianças, né? Porque nós temos que avaliar desde a nossa infância todo um contexto, desde a nossa infância e todo o nosso sistema familiar. Tá? Então, por exemplo, às vezes a gente trata as crianças como se as crianças fossem cristais que vão quebrar, que não podem sequer botar um pé na terra, que não podem sequer subir numa árvore porque vão cair. A vida é feita também de imersões profundas, caídas, onde nós temos que cair para aprender a levantar. Temos que entrar na água para aprender a nadar. Tá? Então, nós vamos desenvolver as nossas próprias, inclusive, defesas no nosso organismo. Não vamos ficar numa bolha restrita, onde nós não vamos tocar na terra, não vamos comer determinadas coisas, não vamos ficar, né, depois de uma certa hora na rua, porque, meu Deus do céu, né? E nesse processo aí pandêmico, nós sabemos que isso se agravou muito entre todos nós. O toque, a aproximação, né? Então, dentro desse auxiliar sem lastimar, a reflexão sistêmica aqui, de olhar sistêmico, é para nós retomarmos essa visão de que sim, todos somos capazes e de que sim, apesar de e de todas as vulnerabilidades que nós possamos na vida enfrentar, estar, nós ainda assim e merecemos ser tratados como pessoas que merecem e que carregam o potencial. Porque no momento em que nós desacreditamos do nosso potencial e que nós desacreditamos, enquanto as pessoas que nos procuram, nós desacreditamos estas pessoas, nós também nos desacreditamos. Se nós pararmos para pensar, porque se todos nós viemos desse mesmo humus, temos, né? Temos o nosso corpo, temos os nossos potenciais, temos uma matriz, temos registros dessa matriz, temos questões que nós nos afinamos mais, ok? Né? Se tu vais fazer a escolha aí de ser um engenheiro civil, ou se tu vais entrar para a área da física, da metafísica, ou da medicina, ou da psiquiatria, ou da odontologia, ou da veterinária, ou da comunicação, das comunicações, como eu venho daí, né? Dessa área das comunicações. Eu não sei qual é o fio condutor que vai puxar a tua história, digamos assim, dentro dessa jornada toda. Mas quando nós, e sim precisamos na vida, entender que nós temos oscilações e que há de haver algum momento na vida, ou alguns tantos momentos, em que nós vamos necessitar de ajuda, ajuda terapêutica, ajuda para entender, compreender melhor aquilo que está acontecendo conosco, ajuda de um médico, né? Ajuda dentro da medicina chinesa, ajuda para compreender aquilo que está vindo, aquilo que está vindo com, às vezes, uma patologia, um sintoma X que, puf, né, estoura de repente e que a gente tem que ter aí jogo de cintura, né? Jogo de cintura para que, né,
a gente possa aqui, agora eu estou mexendo na minha cabeça, porque, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês e está numa hora já que a mosquitama está chegando. Então tem uns mosquitos que estão me mordendo aqui a minha cabeça, né? Como eu não quero ficar aqui levando as picadas deles, porque agora é a hora é a deles, eu vou encerrar esse bate-papo aqui com vocês, agradecendo profundamente a todos esses ensinamentos que me chegam, aos que também eu busco, né? Porque eu sou uma buscadora eterna e sou uma aprendiz eterna na vida. Porém, eu me reconheço adulta. Porém, eu já passei de uma série de fases, de etapas, onde eu sei como o meu organismo age e reage. E quando as pessoas me chegam vulneráveis, né, com alguma questão aí para tratar dentro da temática sistêmica, que nós vamos abranger todo um universo, eu primeiramente tenho que tratar essa pessoa como adulta, né? Uma pessoa que está me chegando, que tem a sua bagagem, que tem toda uma história de vida, e dar a devida atenção a isso, né? Mas não boicotar, limitar e lastimar, tratando essa pessoa, por mais doloroso que seja o momento dessa pessoa, tratando essa pessoa como se essa pessoa não tivesse potencial para dentro de si movimentar, né? Movimentar as suas próprias soluções, certo? É um outro olhar, mas é um olhar de princípio básico, é um olhar que deveria fazer parte da nossa história o tempo todo. E eu falo isso para vocês porque por muitos e muitos anos na minha vida, bota tempo nisso, eu trabalhei dentro de uma leitura onde eu servi muito, me doei muito do meu tempo, do meu trabalho, e hoje eu valorizo, respeito, reconheço tanto o outro como a mim mesma. Reconheço a mim mesma o valor da minha trajetória de vida, dos tantos e tantos desafios, empreendimentos, aprofundamentos, estudos, escritas, leituras, viagens, tempo dedicado a buscar ser um ser humano melhor do que eu fui ontem e para servir melhor a quem me chega, a quem me busca, a quem se identifica com a forma de trabalho que eu desenvolvo, para que eu possa oferecer o meu melhor. Certo? Vamos olhar um pouquinho mais para esse negócio, se a gente não está lastimando as pessoas e se lastimando muito, e nesse auxílio lastimando, colocando as pessoas como pequenas, muito pequenas, né? E nós somos grandes, né? Nós somos também pequenos diante de muitas questões que nós, em relação a uma série de questões, nós devemos olhar para essas questões que nos chegam, que são demais, e dizer: isso é demais, eu sou pequena aqui. Eu sou pequena aqui é um outro olhar. Eu sou pequena aqui para resolver isso, porque isso não é meu, porque isso é demais para mim. Eu só posso dar na medida aqui, né? Nessa medida. Eu 50%, 50-50. Dentro, por exemplo, de relações conjugais, nós temos aí 50-50. Não é só o homem responsável, não é só a mulher, pelo que quer que seja. É 50-50, não é mesmo? Beijo grande, pessoal. Espero que tenha ajudado.